Achei que Deus poderia me usar apenas no Ministério de Louvor, onde eu servi por muito tempo. Inclusive, chegar aqui e ter esse canal foi através do servir. Foi através de um servir que Jesus me despertou para isso. E eu quero contar um pouquinho mais para vocês aqui. Então, como eu falei, eu servia no louvor, em outras igrejas, e sempre foi muito confortável para mim. Sempre foi onde eu me encontrei e achava que o Senhor só poderia me usar dessa forma. Olha, eu limitando o poder de Deus. Até porque eu era muito tímida, então não me via em outros ministérios. E cantar pra mim era confortável, porque daí ficava eu no meu mundo ali cantando para o Senhor. Não precisava, diretamente falar com alguém por causa da timidez. Mas o que eu não sabia era que o Senhor tinha um plano comigo no ministério infantil. Com as crianças. No início eu fui um pouco relutante, porque eu achava que eu não tinha paciência para cuidar do filho dos outros. Eu pensava assim, não, meu Deus, não aguento isso. Mas logo no início eu já entendi o tamanho do propósito que o Senhor tinha para mim ali, e já entendi também o tamanho do amor envolvido naquele lugar. Eu entendi como era precioso ministrar para crianças, para aquele coração tão puro, tão inocente, tão receptivo para Jesus. E isso foi muito marcante para mim. Não é à toa, que Jesus chamou as crianças, abençoou as crianças, que Jesus também falou que nós devíamos ser como uma criança para entrar no reino dos céus, porque elas são muito puras, elas são muito espontâneas, elas são muito verdadeiras, sinceras. E o mais incrível desse ministério também é a semente que está sendo plantada, nessa terra tão fértil que é o coração de uma criança. Que diferente dos adultos, eles não são cheios de traumas, cheios de barreiras para ouvir falar de Jesus. Eles são muito receptivos. O coração da criança é um terreno muito fértil. Então eu cheguei no ministério infantil e encontrei Jesus lá. Eu encontrei profs tomadas pelo amor, tomadas pelo Espírito Santo, ministrando às crianças, falando de Jesus de uma forma tão simples, mas tão eficaz, às vezes de uma forma lúdica para atrair, mas na maioria das vezes era simples, era puro. Isso foi muito impactante para mim. E não demorou muito tempo, eu já estava dando aula para as crianças. Aquela que era tímida, que não conseguia falar direito, aquela que não tinha paciência para as crianças. Sim, estava dando aula para as crianças em sala de aula. E, meu Deus, que experiência incrível. E com isso eu fui perdendo a timidez, fui me deixando levar pelo fluir do Espírito Santo que tinha naquele lugar. Isso foi um grande marco para mim no meu ministério, porque foi por isso que eu cheguei até aqui hoje. Lá no Ministério Infantil eu aprendi a falar de Jesus na linguagem deles, de uma forma simples, objetiva. Porque se uma criança entende, um adulto também vai entender. E nós não precisamos